Nós vamos estudar uma passagem do Evangelho com um verdadeiro paradigma de Jesus. Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. É realmente algo desafiador. Parece que a coisa não é bem assim. Mas vamos primeiro fazer a leitura com a Wanda Reis, depois faremos um comentário. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, enquanto o céu e a terra não passarem, nem um só iota, nem um só ápice da lei passarão, sem que esteja cumprido. Assim, aquele que violar qualquer desses menores mandamentos e ensinar o homem a violá-los, será chamado o menor no reino dos céus. Ao passo que aquele que os guardar e lhe ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que logo deixar assim claro é com relação a essa palavra lei, que ele disse que veio cumprir. Olha só, a gente logo pensa naquela lei divina no sentido absoluto, como agora, nos tempos atuais, nós entendemos. Não é isso. A palavra lei aí é a Torá. Então ele está falando da Torá no sentido dos 5 livros de Moisés. Mas que também, de um modo geral, nós temos também o ensino dos profetas. Então ele está dizendo que ele veio cumprir aquele ensino que está lá, da lei, da Torá. Não é bem assim. Porque em algumas passagens ele disse assim: ouviste que foi dito. Dita onde? Lá na Torá. Eu, porém, vos digo. Por exemplo, um caso. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. Tá certo? Por exemplo, Moisés permitiu a lei do divórcio. Jesus disse que Moisés fez isso só por causa da dureza do coração dos homens, porque no princípio deveria imperar o amor. Então, por 6 vezes Jesus diz isso. Ouviste que foi dito, eu, porém, vos digo. Ora, então, a gente chega à conclusão que nós temos que entender essa lei de uma outra forma, ou melhor, na medida do possível, a mais próxima possível de Jesus, da compreensão de Jesus. Então, como é que ele via a lei? Olha só, ou a Torá. Deus, ou melhor, um Espírito que é ele mesmo, Jesus, que em nome de Deus apresentou os chamados mandamentos. E esses são os 10 mandamentos. Então, o mandamento diz de forma positiva: Deus é um Deus bom, um Deus positivo, é um Deus libertador. O homem estava escravo e ele que libertou o homem. Depois começa esses mandamentos a falar do homem: não roubar, não matar, honrar pai e mãe, etc. Evidentemente que ele fala positivo com relação a ele. Ele é positivo. Eu sou o Deus que vos libertou. E com relação a gente, a apresentação é de forma negativa. Não roubar, não matar, mostrando as nossas tendências. Com esses mandamentos, nós vamos aprender o quê? Aprender o quê? A urbanidade. Vamos aprender a conviver em sociedade. Vamos aprender a conviver com o próximo. Porque só através do convívio com o próximo, do amor ao próximo, que nós vamos chegar a compreender o amor de Deus, que por hora a gente ainda não consegue visualizar, porque só o Espírito puro visualiza Deus. Então é interessante como esses mandamentos falam de Deus, do amor a Deus, e os outros mandamentos falam, antes de tudo, da necessidade do homem aprender a viver em irmandade, em fraternidade. No entanto, o que os homens fizeram? Daí dizer Jesus, colocaram um peso tremendo no ombro do povo e as próprias autoridades não gostam de carregar um dedinho. Olha só, eles transformaram os 10 mandamentos em 613. Onde que nós temos,
365 negativos e 248 positivos. Negativo no sentido de não faça, e positivo no sentido faça. Ora, repare que era tanta regra, mas era tanta regra, era tanto peso no ombro das pessoas, eram tantas regrinhas em detalhes, sabe? Por exemplo, você tinha de lavar a mão com a mão mais para cima, para a água poder escorrer e você realmente não ficar com uma gotinha de impureza na mão. Olha, e impureza é ritual, não era de higiene, né? E tem que lavar 2 vezes, porque a primeira vez ainda poderia ficar algo de contaminação ritualística. Então era tanta regra, né? Regra para a menstruação da mulher, que ela estava impura. Se tinha um filho, era um menino, ficava impura por 40 dias. Se tinha uma menina, ficava impura por 80. E aí a mãe também questionava, mas por que mulher deixa a gente mais impuro do que um homem, um menino? Então foram criando leis e leis e leis. É isso que disse Jesus: ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Aí então Jesus não veio cumprir a lei, diz o texto, ele veio aperfeiçoar a lei. Aliás, a palavra correta no original grego não é cumprir, é aperfeiçoar. E isso perfeitamente ele veio fazer. Agora, com relação àquilo que é o mandamento divino, realmente é um mandamento que nós, ao cumprirmos, nós servimos de exemplo. Há uma frase de Rustem, que eu tive a oportunidade de estudar ela hoje, que diz que o maior conselho é o do exemplo. Né? Nós tivemos a oportunidade de ver essa frase hoje de Rustem, que o maior conselho é do exemplo. Então, quando você pratica verdadeiramente a lei de Deus, é como se você estivesse no alto, a sua luz brilha e todos podem ver a prática do bem. E aí dá o verdadeiro conselho, que é o exemplo. Jorge, Jesus diz que a sua mão esquerda não saiba o que a sua direita fez. Por que então colocar as nossas ações, fala para nós colocar nossas ações bem no alto? É para esconder ou é para revelar? Então, quando se fala das coisas particulares de cada um, da nossa caridade particular, a gente tem que fazer isso. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. A direita é do fazer, né? É da ação. A esquerda simboliza a sabedoria. Então o verdadeiro sábio não fica aí cantando o bem que fez, etc. Ele faz anonimamente. Agora, quando se pratica as coisas do bem no sentido, e isso é importante, no sentido do exemplo, aí automaticamente brilha. É como uma luz que não tem como, na escuridão se acende um fósforo, vai iluminar para todos os lados. Então o que ele está tentando dizer é o seguinte: com relação à particularidade sua, onde que vai de alguma forma dominar o seu ego, esconda, diminua, ou em outras palavras, negue-se a si mesmo. Agora, quando é para apresentar a lei divina, para não só esclarecer a você, mas a humanidade, aí coloco bem alto no velador, para que todos possam se beneficiar. É isso aí. Muita paz. Corta. Sendo o corpo fluídico, é menos real que um corpo de carne? A expressão corpo fluídico precisa ser atualizada para corpo ectoplasmático e é apenas uma tangibilização de nosso perispírito. Por acaso,
ele se torna mais ou menos real apenas por ter sido materializado? Sabemos que não. Por outro lado, as experiências da ciência com as materializações nos mostram que, quando bem formados, esses organismos possuem todas as características de um corpo comum. Cumpri-la, eu tenho aqui ao meu lado Azamor Serrão Filho. Tudo bem, Azamor? Tudo bom. E peço a ele para ler para a gente uma passagenzinha do Comentário dos Espíritos sobre essa passagem, para depois então a gente tecer aqui as nossas considerações. Azamor, por favor. É do número 77. Jesus fala da lei, e não dos aditamentos que lhes foram feitos, das tradições que lhe tomaram lugar, das máximas e mandamentos humanos, dos dogmas que os homens decretaram e que, como frutos de suas interpretações, alteraram ou falsearam o sentido e a aplicação dela. A lei que até então fora dada aos homens, lhes era proporcionada ao desenvolvimento. Trazia em si uma promessa a ser cumprida no futuro. Jesus veio cumpri-la e, cumprindo as profecias, profetizou por sua vez para os séculos vindouros. Hoje, manda o Consolador prometido, o anunciado Espírito da Verdade, dar cumprimento às profecias por ele anunciadas. Bem, obrigado, Azamor. Meus irmãos, é muito interessante nós pensarmos sobre essa passagem, porque ela nos ajuda a refletir sobre a questão dos modelos de religiosidade, né? E como a religião, como instituição humana, recebeu e absorveu a inspiração divina. Na obra Os Quatro Evangelhos, os seus espíritos autores, né, que são os próprios evangelistas, auxiliados pelos apóstolos, eles nos chamam a atenção diversas vezes sobre a benevolência que a gente deve ter em relação ao passado, no sentido de entender a necessidade de adaptação do ideal divino às condições humanas de cada época, da realidade humana em que ele foi recebido. Então, a pureza da doutrina de Jesus é sempre a mesma, mas quando ela se manifestou através de Moisés, na primeira revelação, ela teve que se adaptar, teve que assumir condições apropriadas ao tempo de Moisés. Por ocasião da vinda do Cristo, ela já pôde avançar em relação a alguns conceitos e ajustar algumas ideias ao avanço, né, ocorrido nesse meio tempo, entre as duas primeiras revelações. E, da mesma forma, quando ela vem agora na terceira revelação, no Consolador Prometido, ela já pode se aproveitar do alargamento das nossas próprias ideias para trazer conteúdos novos, complementares, ou mesmo para aprofundar aquilo que não foi visto ou não foi entendido anteriormente. E a sua consciência ampla, a consciência ampla do Cristo, enxergava isso já para a nossa época, por isso já sabia já visionava o circuito completo, né? O Consolador entre nós. E assim, sempre tem o que nós poderíamos chamar da técnica das revelações, onde cada uma explica e desenvolve aquela que antecedeu. Beleza. Né? Então, Jesus não veio destruir a lei mosaica, mas ele veio limpá-la de todas as adições humanas, a todo um ranço, a uma cristalização de ideias, de hábitos, de comportamentos que foram se acumulando do tempo de Moisés até a sua vinda, a sua presença entre nós.
Da mesma forma, o Espiritismo hoje vem limpar, né, purificar o cristianismo das impurezas, do acúmulo de elementos humanos que cobriu a sua pureza original, como se fosse um trabalho de restauração, né? Onde você tem um quadro muito bonito e você precisa tirar aquela poeira que está sobre ele para poder reconhecer a cor original. Perfeito. Então, Jesus fez isso em relação a Moisés, reduzindo toda a lei e os profetas a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Grande síntese. Né? A super síntese. Né? E o Espiritismo vem limpar o cristianismo também das adições humanas, dizendo, é só isso mesmo. Mas nós estamos no primeiro tomo dos 4 Evangelhos. No 4º tomo, no 4º volume, no item 36, tem uma frase que seria, digamos assim, a versão atual dessa simplificação feita por Jesus lá atrás, no tempo dele, reduzindo a lei e os profetas a 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Eles dizem o seguinte, basta amar para ser cristão. Então, independe da sua religião, independe do seu credo, independe de todas as exterioridades. Se você ama, você é cristão. E também independe daquilo que você faça, daquilo que você fale, daquilo que você acredita, daquilo que o seu intelecto, né, alimenta. Se você ama, você é cristão. Mas só é cristão se amar. Se o seu sentimento positivo se traduzir em gesto. Porque amor, esse é um ponto importante do amor. Amor é uma palavra em movimento. A mãezinha que está no seu quarto e ouve lá o choro da criança, ela não consegue ficar quieta. Ela dá um pulo da cama, vai lá ver o bebê só fez lá um gesto qualquer de desconforto, ela já está fazendo carinho na criança e tal. O amor, ele tem iniciativa, né? Ele se dirige, ele focaliza, ele se concentra no objeto amado, né? No objeto do seu amor. E assim é o amor cristão, é aquele que se dirige àquele que é amado, é aquele que vai ao encontro. E não fica de braços cruzados, não pode ser um amor teórico. O amor teórico não existe, é uma contradição. Né? O amor só é amor de fato quando em ação. Então, os espíritos agora, através da Madame Collignon, né, eles nos ensinam, basta amar para ser cristão. E essa condição de cristandade é toda interior, é toda íntima, ela está guardada no coração e está desanuviada de qualquer elemento exterior, de qualquer palavra, de qualquer texto, de qualquer templo, de qualquer condição humana. Vários sentimentos. Então, é por isso que nós dizemos sempre, né, está de volta o cristianismo do Cristo. Está de volta o cristianismo na sua simplicidade original. Perfeito. Bacana. E a conclusão de tudo que você diz aí é que se Deus é amor, o amor é tudo. É tudo. É só que a gente precisa aprender. Né? Aprender a amar tá de bom tamanho. Né? Azamor, obrigado. Meus irmãos, até o nosso próximo episódio. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Ó. Próximo episódio, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. a Deus. Corta.